Paz e graça, amados irmãos, que bom estarmos mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. De antemão quero agradecer a confiança do pastor Natan de levar uma palavra para os irmãos da Igreja Batista Missionária, a Embaixada de Jangada. Eu sou o pastor Calixto, amigo do meu irmão, pastor Natan, e da sua família. Um grande abraço. Nós vamos ler desta feita uma parte da palavra do Senhor que encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 3, e versículo 14 até o versículo de número 21, que diz assim: Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigado e alicerçado em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós, e Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Desculpa aí, o telefone tocou. Esse camarada não tem juízo. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós nos dias atuais também. Não foi só nos dias passados, não foi só nos seus dias de vivência aqui na terra, mas as cartas paulinas, as epístolas, elas servem para nós até hoje e vai servir para a igreja até o dia do arrebatamento. Porque não pode se mudar, nem acrescentar, nem diminuir. Ele disse, Paulo, ainda que um anjo desça dos céus, ou que descesse do céu, e pregasse um outro evangelho, além daquele que eu tenho pregado, seja condenado, seja anátema. Então, tudo quanto está escrito, já foi revelado, agora precisamos apenas do Espírito Santo de Deus, para iluminar os nossos corações e entendermos a sua santa palavra. Então Paulo fez questão, nos seus ensinamentos, aos discípulos que ele fez, às igrejas que ele abriu, ele fez questão de ensinar o evangelho genuíno, puro, transparente, cristalino. Porque, na realidade, queridos irmãos, não estamos falando mal das igrejas, mas existe hoje pessoas que abrem igreja como se fosse um comércio, um negócio qualquer. E isso tem sido muito desastroso para a igreja, porque no meio dessas grandes aberturas de igrejas, aparecem ou surgem muitas heresias. E isso tem sido muito danoso para o evangelho. Mas graças a Deus que vocês fazem parte de uma igreja edificada, solidificada em Cristo Jesus, pelo pastor que vocês têm dedicado, amoroso, e que vela pela palavra de Deus, e que não foge 1 milímetro da palavra de Deus. E não somente o pastor Natan, mas tem dezenas de pastores que nunca mudaram e não vão mudar. Aquilo que está escrito, como diz, está escrito e acabou. Então Paulo agora começa a ensinar, a falar um pouco para os irmãos de Éfeso,
Os problemas que a igreja enfrentava naqueles dias não são diferentes dos dias de hoje. Diferente dos problemas só porque umas vezes é numa dimensão, outra noutra dimensão. Mas enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades. Nós vimos agora, nessa pandemia, quantos pararam de caminhar para a casa de Deus. Lógico que é evidente que houve um tempo que foi necessário, literalmente, fecharmos as igrejas, mas não é porque fechamos as igrejas que deixamos de comunicarmos com os irmãos. Tenho certeza que o vosso pastor sempre está se comunicando com vocês, através das lives que ele faz, porque nada pode deter a igreja, nada pode parar a igreja, nem perseguição, nem fome, nada. Mas alguns, vamos dizer assim, não passaram agora na peneira. Na hora da luta, do aperto, muitos pararam, acostumaram a ficar em casa. Está tudo bem. Uns não perderam o emprego, família está com saúde, mas louvamos a Deus por vocês. Se não estiveram ou não estão cultuando a igreja, continua servindo e cultuando a Deus em casa e sendo fiel do mesmo jeito como há 10 ou 8 meses passados. Isso é muito importante para que nós cada vez mais mostremos e demonstremos para o mundo aí fora o que é ser igreja. Então Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, e de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. O meu nome e o seu nome nós sabemos que já está escrito no livro da vida, e o Senhor o escreveu e ninguém pode apagar. Quando nós entendemos que a salvação não é um privilégio para mim nem para você, a salvação é uma dádiva de Deus, é a misericórdia de Deus, que agora não somente alcançou os judeus dos dias em Jesus passou por aqui, mas também alcançou os gentios, nós. Ele poderia ter escolhido só os judeus e permanecido com os judeus, mas ele agora, já que é rejeitado pelos judeus, e o apóstolo Paulo teve alguns pequenos conflitos com Pedro e outros, porque ele entendia que o evangelho não podia ficar sendo só detido ali para o judaísmo, para aqueles que eram os escolhidos de Deus, mas que se rejeitaram. Então esse evangelho tinha que avançar. Por isso Paulo tornou-se o maior missionário, aquele que sai sem condições financeiras muitas das vezes, mas vai rompendo e levando o evangelho a cidades e a outras ações onde não existia ainda o evangelho. Então o evangelho de Paulo era o evangelho que tinha um interesse maior em que as pessoas mudassem de vida. E o evangelho é isso, é mudança de vida. Eu não posso dizer que sou um cristão, que sou um evangélico, e o vizinho de lado não perceber que eu sou um cristão. E o vizinho de lado dizer até a si mesmo: se ele for para o céu, também vou. O evangelho traz mudança radical, e não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É essa convicção que nós temos que ter, que está havendo cada dia mais esta mudança radical, de dentro para fora, e as pessoas começam a perceber que verdadeiramente somos diferentes. Então era isso que Paulo tinha prazer em ensinar, não era só falar, era ensinar. Por isso ele chega a dizer: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Vocês sabem que existe pastor por aí afora que diz assim: olhe para Jesus, não olhe para mim não, copie Jesus, não me copie não. Por qual razão? Se eu sou o representante de Cristo, usado por Cristo, usado pelo Espírito Santo, morado do Espírito Santo, porque eu não posso dizer: olhe para mim e me copie.
Alguma coisa está errada. Mas louvamos a Deus. Uma igreja doutrinada, ensinada, como a Igreja Batista Missionária, elas olham para Cristo, mas ela olha também para o seu pastor. Exemplo, fidelidade, sinceridade, presente na vida de vocês. Isso é muito importante. Valorize o seu pastor. Quantas vezes você está angustiado, liga para ele, ele ora, Deus responde, e depois você às vezes nem ora, ou nem agradece. Pastor, obrigado pela oração, foi respondida. O ser humano às vezes falha, né? Mas eu creio que vocês aí não falham não. Isso só acontece aqui, né, que eu sou pastor. O versículo 16 ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O que fortalece a carne, a matéria, é o alimento que nós comemos. É a carne, o arroz, o feijão, as proteínas, vitaminas, etc. Mas o interior, o espírito, ele é fortalecido através da santa palavra de Deus. É na palavra onde nós encontramos alicerce para defendermos a fé que nós acreditamos. Hoje nós estamos vendo dias em que as pessoas parece que não têm mais fé. Não, você tem fé? Eu acho que eu tenho. Queridos, nós não sabemos quais os dias mais difíceis que virão, mas que virá. E os dias mais difíceis quando vierem, e agora foi no mundo inteiro essa pandemia, foi e está sendo ainda um terror, e quando vier dias piores do que esse, misericórdia, pastor, dias piores do que esse ainda, sim, poderão vir dias piores do que esse, e você vai perseverar na fé, você vai perseverar naquilo que você aprendeu, o seu espírito está fortalecido para passar pelas lutas, pelas tribulações, que existe um evangelho que está sendo pregado por aí fora, que depois que você entra na igreja, torna-se um cristão, batiza-se, não tem mais luta, não tem mais dificuldade, não tem mais problemas. Isso não é verdade. No mundo tereis aflições, tereis lutas. As lutas continuam. As provas servem para nós sairmos cada vez mais fortalecidos e testemunharmos da glória de Deus. Deus não vai nos provar além das nossas forças e não vai permitir que venha provas que nós não possamos suportar. Algumas pessoas já pararam, eu já ouvi isso. O vosso pastor também deve ter ouvido. Ah, pastor, eu parei por causa das lutas, foram muitas lutas, perseguição de parente, amigo, marido. Queridos, isso é uma boa prova que você está no caminho certo. Quando você está sendo perseguida, quando você está sendo perseguido, quando está tudo bem, tudo calmo, tranquilo, é bom nós olharmos direitinho, porque se verdadeiramente somos uma árvore frutífera, e creio que vocês são, tem sempre alguém querendo jogar pedra nessa árvore para cair um fruto. Mas eu quero dizer para você, que Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Mediador, não vai permitir que as pedradas te derrubem. Você vai permanecer de pé, fiel, como que a igreja primitiva deixou exemplo a nós. Quando perseguiram-a, que eles não puderam mais fazer culto nas sinagogas, foram para as casas, de casa em casa. E aonde está agora? Aonde estão os cristãos? Lá na casa da Maria, do João, do Severino, do Antônio. Isso é a nossa linguagem, né? Eles não sabiam, não estavam, mas eles não pararam. Na sua casa, no templo, quando puder, continue sem negar a fé.
firme até o fim, acreditando que cada dia mais o homem interior, Deus está renovando através do seu Espírito, da sua palavra, na minha vida, na sua vida. Quantas pessoas já pararam? Eu estou servindo ao Senhor apenas há 43 anos. Mas nesses 43 anos, eu já vi muitas pessoas pararem. Já vi muitas pessoas desistirem. O vosso pastor também, com certeza. Mas graças a Deus, que tem os remanescentes. Tem aqueles que passam pelas lutas, dificuldades, provações, calúnias, fofocas, mas ele está firme em Jesus. Está alicerçado na rocha. Então Paulo reforça dizendo assim, o Espírito no homem, no interior. É o interior que tem que cada dia ser fortalecido. Porque se esse interior não for fortalecido, o Espírito não for fortalecido, nós vamos ser derrubados. Porque a Bíblia diz que o inimigo vive ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão faminto, tentando tragar alguém. Mas por estarmos e vivermos o Evangelho pleno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele runge, mas ele não pode tocar em você, porque Deus não permite que o maligno vá tocar em você. Então, além de fortalecermos o homem interior, o versículo 17 é muito importante. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Arraigado, essa palavra quer dizer enraizado. Você já percebeu que existe palmeiras, pé de coco, para você entender melhor, com altura de 50 metros, sei lá, 30 metros, com vários cachos de coco, as folhas, e quando dá uma ventania muito forte, ele vai, deita para um lado que você, pronto, vai quebrar, vai cair. Passa o vento, ele volta ao normal. Raízes, e muitas raízes, profundíssima na terra. O Evangelho nos ensina a aprofundarmos as nossas raízes no conhecimento da palavra, para quando vier os dias de luta, de provações, nós dizer, eu vou passar, eu vou vencer, não vou me desesperar, e muito menos, preste atenção, e muito menos, marcar dia, ou dizer a Deus que é até tal dia, se até tal dia isso não fizer, estou caindo fora. Nós não temos esse direito de determinarmos dia nem hora que Deus vai fazer a prova passar ou aquela luta terminar. Apenas peçamos a Ele, Senhor, me dê força, me dê ânimo, peça ajuda a irmãos que você confia de oração, seu pastor, me ajude em oração. Estou passando por luta, mas vou vencer, porque Ele, o Senhor, garante. É muito bom. Quando nós aceitamos Jesus, eu, você, pensamos assim, agora não tem mais problema, estou com Jesus, Ele está morando no meu coração, acabou os problemas, acabou as lutas, o marido agora não vai mais beber, o filho não vai mais desobedecer. E depois, passados alguns dias, o marido parece que volta a beber mais, o filho parece que torna-se mais rebelde. São ataques de Satanás para você parar. Mas eu quero te encorajar hoje a você não desistir.
venha o que vier, surja o que surgir, permaneça dizendo, como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor, ao meu favor. A gente não pode, porque veio uma luta. Se o vosso pastor fosse contar as lutas que ele já passou, dando todos esses anos ministerial, dá para escrever um bom livro. Eu estou tentando escrever a minha biografia, por conselho de uma das minhas filhas. Pai, eu quero que o senhor escreva a sua biografia, que eu quero ler ela antes do senhor morrer. Porque a maioria das pessoas escreve a biografia de uma outra pessoa quando ela morre, porque morre vai escrever. Aí eu disse, é uma boa ideia. Eu comecei, está devagarinho, agora estou com 40 páginas de rascunho, né? Rascunho, quando digitar, vai ficar umas 15. Mas eu vou tentar fazer minha biografia. E cada um de nós, ainda que não escrevamos uma biografia, mas deixemos uma biografia das nossas atitudes, do cristão que fomos quando partimos daqui, que alguém possa, depois de 5, 8, 10, 20 anos, se lembrar do seu nome. Por esta igreja aqui, pela Igreja Batista Missionária, passou uma irmã tal, você não conheceu, mas pensa numa mulher de Deus, pensa numa mulher de oração, obediente à palavra, não participava de fofocas, nunca deu trabalho ao pastor. Isso é uma biografia maravilhosa. Não é necessário todo mundo escrever, nem todo mundo vai escrever uma biografia, mas eu estou trabalhando para isso, para daqui a 10, 20, 30 anos, quando o Senhor me levar, depois de 30 anos, o que é que vai falar do pastor Calixto? O que é que vão falar do pastor Natan? Daqui a 30 anos, 40 anos, quando ele não estiver mais aqui na terra. É isso que nós devemos. Em primeiro lugar, lógico, é evidente que nós temos que honrar Jesus. Mas por honrar Jesus, vamos construir uma biografia. Vamos escrevendo uma história, como se diz, sem deixar nada escrito às vezes, só verbalizado, mas que as pessoas vão falarem. Aquele ali foi um santo pastor. Aquele homem foi um santo homem de Deus. Pelas nossas atitudes. Porque nas horas difíceis, o pastor contou com você e você disse, eis-me aqui. Estou pronto para servir. Sou serva, sou servo. Que nas horas difíceis, muitas das vezes, o pastor olha para um lado, cadê aquela irmã? Cadê aquele irmão? Foi embora. Você não sabe quanto isso machuca o coração de um pastor de verdade. Ele geme, ele chora, ele sente cheiro de ovelha, ele vive, ele respira o Evangelho. Então Paulo, ele era um encorajador, era também um disciplinador, quando havia e houve várias vezes necessidade de ser corrigido, porque os coríntios, todas as cartas sempre tinha alguém precisando de uma correção, e Paulo não passava a mão na cabeça, como diz, não. Porque existe igreja por aí afora, que não é o caso da de vocês, graças a Deus por isso. Se alguém falhar, o pastor vai dizer, você falhou. Não vai te jogar fora, mas vai te ajudar, vai te disciplinar, vai te corrigir, para você voltar para o caminho certo. Mas tem que ir por aí fora. Não, irmão, todo mundo erra. Foi um pecadinho. Agora até pecado tem até nome agora. Foi um pecadinho. Pecado é pecado. Não importa se é um adultério, se é um assassinato, se é um roubo, se é uma murmuração. Pecado é pecado.
Então nós estamos vivendo dias em que muitas igrejas, elas não falam mais nos púlpitos das igrejas mais não, sobre pecado. Nem sobre o inferno mais não está falando. Só fala no céu, como se o inferno não existisse. Lógico, é evidente, nós temos que exaltar o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Mas não podemos deixar, ou não podemos dizer que não existe o inferno, é só céu. Não, igreja não é o altar compadecido, não, que todo mundo no final vai para o céu lá, né? Naquele filme. Ali é uma sátira, ali é para a gente rir. Não é não. Igreja é lugar de pessoas que foram realmente regeneradas, que nasceram de novo, que vive com o sentimento de um cristão, com vontade, com prazer de fazer um outro cristão, fazer um outro discípulo. Quando essas irmãs me procuram e dizem que depois que aceitaram Jesus, as lutas aumentaram, sabe o que eu digo para elas? Graças a Deus, irmãs. Pastor, que é isso? Graças a Deus, está no caminho certo. Só se joga pedra em árvore tem fruto. Se você está certinho, alguém vai estar sempre. Aquele está parado, não está fazendo nada, não está incomodando Satanás, aquilo ninguém mexe, não. Mas aquele está evangelizando, que está orando pelo pastor, que está dizimando na igreja, está ofertando na igreja. Ah, irmão, quando entra nessa área de dízimo e oferta, isso aí é uma perturbação, porque pense numa coisa para perturbar a igreja, são as pessoas, às vezes até dentro da própria igreja, que discorda do dizimar, do ofertar. Fora os lá fora já diz mesmo que todo pastor é ladrão, você vai enriquecer o pastor dando dízimo, essas coisas assim. Mas isso não nos abala, isso nós sabemos que são armas que o diabo usa para as pessoas não serem fiéis ao Senhor, não ser fiel à igreja. Mas graças a Deus, pelos ensinamentos que vocês têm tido, sei que vocês são a igreja fiel ao Senhor. Acho interessante a igreja da Macedônia, uma igreja pobre, mas da sua pobreza, ela ofertava, ela ajudava, e Paulo elogiou. Então não existe esse negócio das pessoas falarem, vão continuar falando, o mundo aí fora não está para aplaudir a gente não, o mundo aí fora está para apedrejar mesmo, o mundo aí fora é escárnio mesmo, são escarnecedores, mas a igreja verdadeira, ela não vai dar ouvido a essas vozes estranhas não, ela conhece a voz do seu pastor, ela entende quando o pastor dela está falando. Então Paulo aqui, ele dá uma reforçada, como diz, o homem interior, o espírito fortalecido em Deus. Como é que fortalecemos nosso espírito? É lendo a palavra, participando de seminário, participando de escola bíblica, é prestando atenção naquilo que é ministrado, nos cultos, nas casas, né? A igreja não é lugar de chegar, é lugar de bate-papo, não. Na hora que chegou na igreja, botou o pé na igreja, ali você já deve estar pronto para cultuar o Senhor. Quando terminar o culto, aí tem um cafezinho, tem um lanche se tiver, um bate-papo, mas na hora do culto, é toda atenção, porque é naquela hora que Deus vai falar com você. O versículo 18, ele diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a altura, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Veja que Paulo aqui, ele separou as pessoas, os ímpios dos santos. Santo é santo, ímpio é ímpio. Vou repetir: a fim de poderdes compreender. Não é todo mundo compreende o evangelho, não é que é pregado não. Alguns até questionam. Sim, quem foi que escreveu a Bíblia? Foi escrito por homens? Sim,
por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Como é que pode um livro de algo ter sido escrito 3, 4 mil anos atrás e não tem contradição? Se você escrever um livro e depois disser para seu neto escrever o mesmo livro, ou reescrever, e depois o bisneto, tataraneto, quando você não estiver mais aqui, o seu tataraneto já vai escrever, já é outro livro totalmente diferente. É igual história. Conta-se uma história assim, alguém acrescenta mais um tanto. Mas a palavra não, a palavra de Deus. De eternidade a eternidade é essa palavra. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha me escolhido, te escolhido. Isso é maravilhoso. Isso é coisa para a gente. Só quem entende é quem tem Jesus, irmão. Quem não tem Jesus, antes do mundo ser mundo, Deus já tinha me escolhido. Antes meu pai e minha mãe terem um relacionamento, sim, já tinha te escolhido. Você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Os homens de 4 anos, 2 anos, têm que fazer uma eleição para eles se eleger, depois reeleger, e depois reeleger, e no final perde o mandato e acabou. Mas nós fomos eleitos de Deus, desde a fundação do mundo. E não vai acabar não. A eleição foi prorrogada, aleluias, até a eternidade. Graças a Deus por isso. Então Paulo disse, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Não é todo mundo, é com os santos. Compreender o quê? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo está falando da cruz de Cristo. O comprimento da cruz. Quanta gente diz assim, a minha cruz é muito pesada, estou aguentando, mas não. Aguenta. Deus fez a cruz para mim e para você, do tamanho que você suporta levá-la, do peso certinho que você aguenta. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como é que você quer deixar a cruz? Com essa pandemia? Lógico, é evidente que a gente está se precavendo. Eu estou sem máscara aqui porque estou ministrando. Mas os irmãos estão de máscara. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a dor, desemprego, nada pode nos afastar do amor de Cristo Jesus, que está entranhado, enraizado no nosso coração. A palmeira vai lá e volta, e vai e volta, porque ela tem raízes suficientes. Lembra-se daquela passagem, ou aquela parábola das 4 sementes? 3, uma foi comida pelas aves, a outra, entre os espinhos, foi sufocada. Gente, tem muito crente a isso. Estou sufocado. Se a semana tivesse 8 dias, aí não dava. Aí as coisas mundanas vai sufocando, né? E hoje que a mídia faz tudo para nos tirar da presença de Deus, da casa do Senhor, arrumamos tempo para tanta coisa, e às vezes ainda dizemos assim, meu Deus, o Senhor sabe de tudo, eu não fui à tua casa hoje, eu não fui à casa da irmã, não fui à visita porque eu não tenho tempo. Vamos aprender a ser também mordomo do tempo, a administrar o tempo que Deus nos dá, porque isso é muito importante. Há 30 anos passados, 40 anos passados, a minha mãe cozinhava fogão a lenha. Tinha panela de pressão na nossa casa, não tinha micro-ondas, não tinha um fogão a gás. Meio-dia o almoço estava pronto. 6 horas da noite a janta estava pronta. Aí hoje temos micro-ondas, panela de pressão, comida que já vem sempre pronta às vezes, no supermercado. Da meio-dia o almoço não sai, 1 hora não sai, 2 horas não sai. Que almoço é esse? O tempo não deu tempo.
não tinha máquina para lavar roupa, e as roupas estavam tudo lavadinhas, passadinhas. Hoje tem máquina de lavar roupa, o ferro de engomar que não é como antigamente, que ligou lá no instante, está quentinho. Precisamos dar um tempo para Deus, um tempo de qualidade. Vamos aprender a administrar o tempo, porque a gente vai ter a eternidade para ficar com o Senhor. Vamos ter a eternidade para estar ao lado do Senhor. Então vamos nos acostumar a dar tempo para Deus. Que se você não dá tempo para Deus agora, não tem tempo para Deus agora, o que é que você vai fazer no céu? Eu não tenho tempo aqui, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, não tem terça, não tem dia nenhum para você dar 2 horas para Deus, um culto, para você fazer uma visita a um irmão que está precisado, você não tem tempo para nada, então você não vai ter tempo para ficar lá no céu. A eternidade vai ser uma coisa monótona para você, né? Que Deus tenha misericórdia, mas eu creio que você não pensa assim, você está pensando na eternidade, está para sempre, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, como disse Isaías. Paulo foi muito profundo, comunicar, falar com os santos, qual é a altura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual a profundidade. As coisas de Deus, as coisas espirituais, só quem entende é quem é espiritual. Não adianta você querer fazer uma pessoa não cristã ainda, ela entender a Bíblia toda. Não é assim. Comece passo a passo. Como diz, comece dando leite. Comece falando do amor, da misericórdia, do que Deus, através do seu Filho, veio fazer por mim, por você, por nós, pecadores. Porque às vezes achamos que somos tão bons que parece que nem fomos e nem pecamos mais. Parece que nunca pecamos no passado e nem pecamos no presente. Não lutemos para não pecar, mas às vezes por outra acontece um deslize, como se diz, um pecado, e deveremos fazer o quê? Correr para os pés do Senhor imediatamente. Pecado não é para se guardar, é confessar e deixar, para alcançar a misericórdia de Deus. Então a igreja do Senhor, ela está, creio eu, mais viva, mais forte. Agora nessa pandemia eu vi quem realmente é de Cristo na igreja que eu sou pastor. Pensa, não parou alguém aqui não? Pararam alguns. Um até disse, já me acostumei a ficar em casa na live. Aí eu acabei de fazer ela, só faço uma vez. Vem para a igreja. Só faço uma vez por semana. Não tem muito, tem idosos, mas não tem muito. Então os jovens, todo mundo. Os idosos ansiosos para vir à igreja. E os jovens, não, estou em casa, pastor, estou assistindo em casa. Aí, corta aí, vem para a igreja. Tem espaço, tem álcool em gel, tem distanciamento. Você em casa está ouvindo quem? Não, eu estou assistindo o programa da igreja, sei de quê. Você não é da igreja, sei de quê. Você é da igreja batista missionária. Então você deve ouvir o seu pastor, procurar servir, ou continuar servindo ao Senhor, com o mesmo amor dos primeiros dias. Você se lembra dos primeiros dias? Quando você chegou na igreja, aquela sede, aquela vontade de falar de Jesus para todo mundo. Parece que você queria apenas que todo mundo fosse crente. Era uma alegria, um prazer. Chegar no trabalho, rapaz, aceitei Jesus, agora sou um crente. Mas o tempo vai passando, aí já não uso mais a Bíblia, agora é só pegar o telefone. Meu, isso aqui custou tantas vidas, tanto sangue foi derramado para chegar em nossas mãos. Aí tem crente hoje que só não sabe mais nem o livro da Bíblia, que na hora que o pastor fala, ele vai lá, digita lá e aparece o livro, né? Mas não sabe. Está no Velho Testamento, está no Novo, onde é que está esse negócio? Fala o livro de Judas. Não, Judas não. Judas está aí, Jesus tem esse livro não, mano. Nem conhece. Mas creio que vocês são daqueles, como diz, são bereanos, que examina a palavra, que lê. O
pastor pregou, anota, lê. Não entendeu? Procura ele depois. Ele vai te explicar, vai te ajudar. Porque Deus vai iluminar ele para isso. O versículo seguinte ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu, você, nós não podemos compreender, nem entender como é que um Deus que só tem um filho, o único filho que ele tinha, ele teve um amor tão grande pela humanidade, que ele deu esse único filho que tinha, para morrer no meu lugar, no seu lugar. Mas hoje, são milhares e milhões de filhos que ele tem espalhado pela terra. Glória a Deus. E você é um desses. Você é uma dessas. Filhos de Deus. Filha do Deus Altíssimo. Isso é um privilégio, irmãos. Família de Deus. Faço parte da família de Deus. Lavada no sangue de Jesus. Remida pelo poder do sangue. Quem não tem Jesus não entende isso. Mas graças a Deus que nós entendemos. E ele acrescenta dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós não temos, nós não somos, digo melhor, ilimitado em conhecimento. Ilimitado de Deus, nós somos limitados. Nós conhecemos muito pouco desse amor de Deus. Nós conhecemos muito pouco o nosso Deus ainda. Mas ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos. O que nós pedimos, ele tem mais ainda para nos dar. A nossa fidelidade vai cada vez mais tocando no coração de Deus. Não pense que lágrimas de crocodilos, lágrimas de remorso, vai tocar no coração de Deus, não. O que vai tocar no coração de Deus é um coração quebrantado. É uma pessoa temente a Deus, que diz: Senhor, eu estou na tua dependência. Se o Senhor não fizer, eu não tenho outro Deus para fazer. Aí isso toca o coração de Deus. Senhor, eu acredito que a morte de Jesus foi um grande sacrifício. Eu não podia pagar. Os meus pecados eram demais, eu não tinha como pagar. Aí isso agrada a Deus, não é chegar com arrogância, não. Eu sou o melhor músico da igreja, eu canto melhor, eu toco melhor. O orgulho precede a queda. Nós estamos aqui para fazer o melhor mesmo para Deus. É para dar o melhor para Deus, mas toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Que Deus possa, em Cristo Jesus, cada vez mais, aplicar no seu coração a sua santa palavra, para que nós entendamos um pouquinho da profundidade do amor desse Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer esse nosso Deus. O versículo 20 ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quantos pensamentos passam pela nossa mente durante o dia? Deus sabe todos os pensamentos. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, Ele já sabe. Conforme o seu poder que opera em mim, em você, em nós. É o poder de Deus que opera em nós, que age através de nós. Não se vanglorie se você pregou e alguém se entregou para Jesus, a glória é para Ele. Se você orou, ele ou ela ficou curado, a glória é para o Senhor. Porque na hora que você quiser se vangloriar,
Deus, olha, tem outro melhor do que você, tem outro melhor do que eu. A glória é para Ele. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando vocês, amados irmãos. Quero agradecer todo o meu coração, o pastor Natan, toda a sua família, por confiar, trazer uma palavra ao coração de vocês, amados irmãos da Igreja Batista Missionária. Um grande abraço, um beijo no coração, se cuide, que você tem muitos anos de vida ainda para trabalhar para o Senhor. Até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.